Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Marlon mais uma vez aqui. Vamos estar conversando hoje nesse vídeo sobre o tema Por que somos hoje a geração de cristãos mais fracos de todos os tempos? Uau, que tema, hein? Não esquece de, depois que você assistir esse vídeo, lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, então você se inscreve, você curte lá, você compartilha essa mensagem para que mais pessoas então possam estar recebendo essa mensagem em nome de Jesus, ok? Antes de começar o vídeo, já quero fazer a primeira ressalva do vídeo, tá? Nós vamos ter duas ressalvas. A primeira vai agora, que é o seguinte: quando eu falo de que hoje nós somos a pior geração, a geração de cristãos mais fracas de todos os tempos, eu quero dizer que eu me incluo nessa também, tá? Uma coisa é eu falar e dizer vocês são e eu estou fora. Isso é farisaísmo, ok? Não, eu estou dentro dessa geração porque faço parte dela, mas tem uma diferença. Eu estou procurando melhorar a cada dia. Não é fácil, né? E também estou tentando abrir os olhos de outras pessoas através dos vídeos, de postagens, para que possamos crescer, para que possamos ficar fortes e para que possamos estar preparados para aguardar a volta de Jesus. Amém? Então, essa é a primeira ressalva do vídeo, beleza? Nós vamos começar então falando no texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, que diz assim: A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atirai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-no em meu celeiro. Olha que palavra maravilhosa, olha que palavra linda de Jesus, né? Foram semear o trigo com muito amor, com muito carinho, para que ele pudesse então frutificar e lá no final, então, ser colhido. Porém, os homens dormiram, e ao dormir veio o inimigo e semeou o joio, né? É isso que Jesus está falando aqui. Eu quero falar então por que somos hoje a geração mais fraca de cristão de todos os tempos. Isso não aconteceu da noite para o dia, ok? Isso não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo que vem acontecendo ao longo das décadas, onde a palavra de Deus vem sendo diluída ano após ano, década após década, gerando então assim uma massa de cristãos fracos, né? O que é diluir alguma coisa? É você enfraquecer aquilo, é você colocar uma outra substância que enfraquece a substância original. Por exemplo, aqueles remédios, né, que você coloca água e então você dilui aquele remédio e ele já não tem mais tanta aquela força que ele tinha antes. Então, a palavra de Deus vem sendo diluída nos últimos anos, nas últimas décadas, e a consequência disso são cristãos fracos, ok? Então, para explicar como começou esse processo, eu preciso remeter à história de como o evangelho entrou no Brasil, de como tudo começou, né? Lá no começo do século passado, pelos idos de 1900, né? As igrejas históricas, tá? Começaram a chegar no Brasil. Eu vou falar aqui dos movimentos que vieram durante os anos, né? Mas eu não vou dizer quais igrejas fazem parte desse movimento. Então você pode ir lá no Google estudar, eu vou dizer somente o nome do movimento,
mas eu não vou dizer a igreja. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, beleza? As igrejas históricas chegaram então no início do século passado e a maioria delas vieram da Europa, né? E vieram para o Brasil. E então começaram a abrir as suas igrejas, né, a semear a palavra de Deus, muitas delas ainda falando no idioma local, no seu idioma de origem, né? Então algumas igrejas eram somente de imigrantes, como por exemplo uma igreja alemã, que só ministrava a palavra para os alemães que eram imigrantes no Brasil, né? Mas outras não, aprenderam o português e começaram então a implantar a palavra de Deus, né? Essas são denominadas igrejas históricas, né? E quais são as características delas? Elas são missionárias, familiares, e elas estavam pregando o evangelho chamado de evangelho puro e simples, é aquele evangelho baseado em Jesus, na palavra de Deus, né? Com ênfase na salvação, perdão de pecados, com ênfase na consagração, uma vida de santidade, amar a Jesus, né? Esse é o considerado o evangelho puro e simples, né? Eram famílias de missionários que vinham para cá, então no início a igreja era apenas com algumas famílias, não tinha muita a penetração na sociedade. Então as igrejas históricas no início do século passado chegaram ao Brasil e assim, estou falando protestante, né? Porque a igreja católica já chegou praticamente no descobrimento, estou falando aqui do movimento protestante evangélico, ok? Então essas igrejas históricas foram as primeiras a entrar aqui em solo brasileiro para então fazer a sua missão de implantar a palavra de Deus, né? O tempo foi passando e lá na década de 40, década de 50, então chega ao Brasil o movimento pentecostal, a galera do barulho. Então o movimento pentecostal chega ao Brasil, vindo praticamente aqui dos Estados Unidos, de onde eu estou falando, né? E então eles chegam e eles começam a instalar as suas igrejas, os seus ministérios no Brasil, né? E qual é a principal ênfase do ministério pentecostal? O ministério pentecostal mantinha a questão das igrejas históricas, de pregar um evangelho puro, um evangelho simples, né? A palavra de Deus, amar a Jesus, uma vida de santificação. Porém, a principal evidência do ministério do movimento pentecostal é o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas, né? Então ali começou aquele movimento pentecostal de batismo com o Espírito Santo e também a evidência dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, né? Então a evidência do dom de cura, o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, né? A evidência dos dons de curar, principalmente, né? E ali começou então o movimento pentecostal. Particularmente eu sou do movimento pentecostal, eu nasci para Jesus dentro do movimento pentecostal, né? E quando o movimento pentecostal chegou ao Brasil, então começaram os primeiros programas de rádio no Brasil, né? E naquele tempo o principal veículo de comunicação era o rádio, então sendo assim, começou uma expansão da igreja evangélica no Brasil através dos programas de rádio, né? Aquelas cruzadas de milagre, cruzadas de cura, de batismo com o Espírito Santo, né? E assim a igreja começou a crescer, a igreja começou a avançar em território nacional. A ênfase da mensagem era oração, palavra de Deus, jejum, curas, batismo no Espírito Santo, e isso tudo gerava cristãos fortes. Esse movimento foi um movimento que talvez levou mais para cima a qualidade dos cristãos, no meu ponto de vista, né? Apareceram nessa época homens e mulheres de Deus sensacionais, com vida santa, consagrada, sabe, com uma vida exemplar do que é ser um filho de Deus, do que é ser um pastor, do que é ser um líder. E ali então a gente pôde ver esses homens e mulheres em ação, né? Eu me lembro da minha juventude, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, dentro desse movimento, né? As nossas vigílias de oração, as nossas vigílias de consagração, como era lindo ver jovens ali com o seu joelho prostrado, buscando a Deus, recebendo a santidade do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, era algo assim lindo, maravilhoso. A gente via as curas, né? As curas de verdade, as curas reais, né?
a gente via tanta coisa, a exposição da palavra. Então eu acredito que esse tempo foi um tempo assim de auge da igreja brasileira, né? Mas, querido, como a gente leu na palavra de Deus, o tempo foi passando, né? E novas gerações do movimento pentecostal vieram e os homens dormiram. Como a gente viu no texto ali que Jesus falou, os homens dormiram e então veio o inimigo e semeou o joio, né? O tempo passou, os homens dormiram e aqui a gente faz um corte, ok? Igrejas históricas e o movimento de igrejas históricas e o movimento pentecostal. Aqui a gente faz um corte, ok? E daqui para frente começou a nossa decadência. Daqui para frente começou então aquilo que a gente não queria que acontecesse, né? Então, um grupo de pessoas saíram do movimento pentecostal e fundaram um movimento neopentecostal, ok? O movimento neopentecostal, tá? E o movimento pentecostal, então, lá na década de 80, começou o movimento neopentecostal, que foram pessoas que saíram oriundos do movimento pentecostal, né? E o que acontece no movimento neopentecostal? O batismo com o Espírito Santo, já na evidência de falar em outras línguas, já não é tão importante nesse movimento. Tem, mas já não tem a ênfase do movimento pentecostal. Os dons espirituais, apenas alguns, o de cura, né, muito usado no movimento neopentecostal, né, aqueles que chamam mais a atenção, né? Então, qual é a ênfase agora do movimento neopentecostal? A ênfase agora é a prosperidade pessoal, ok? É você ser vencedor aqui nessa terra, é você obter a bênção de Deus para essa terra, mediante a sacrifícios financeiros. Olha só, né? Aqui a palavra de Deus começou a ser diluída. Aqui a palavra de Deus começou a haver mistura, né? Então o movimento neopentecostal, ele começou a pregar a prosperidade, começou a pregar que você tem que ser um vencedor, que você tem que ser um conquistador aqui nessa terra, que se Deus está contigo, você precisa prosperar. Se Deus está contigo, você não pode ficar doente, você não pode ter problemas. Se Deus está contigo, você tem que ser um campeão 100% aqui na terra, né? E com esse tipo de mensagem, a igreja evangélica então explodiu mais ainda. Muitos adeptos começaram a seguir o movimento neopentecostal. Aqui então começam os primeiros programas de TV, né? Na TV aberta, as igrejas compravam então um espaço na TV e a TV então juntamente com o rádio começaram a proclamar esse ensino do movimento neopentecostal, né? Aqui também foi criado o mercado gospel. Durante o movimento neopentecostal, o mercado gospel foi criado, né? Que foi um braço muito forte desse movimento, né? Então começaram os cantores gospel, as bandas gospel, né? As editoras publicando muitos livros falando sobre prosperidade, bênçãos aqui na terra, né? E movimento esse que hoje, né, os cantores gospel, a grande parte deles, as bandas, são milionários, né? Ganharam muito dinheiro com venda de CD e depois que o CD deu uma baixada, eles ganharam muito dinheiro fazendo shows, cobrando para cantar e para fazer shows, né? E eles nem escondem mais isso. Se você for no Instagram deles, vocês vão ver lá os carros, as viagens, as casas deles, né? Então o movimento pentecostal nasceu, o movimento gospel nasceu nesse tempo, né? E isso começou a ser o início do nosso fim, né? Aqui a igreja deixou de seguir a Jesus pelo que ele era e começou a seguir a Jesus somente pelo que ele podia fazer, né? As contribuições, né? Elas mudaram o foco. Antigamente, nas igrejas históricas e no movimento pentecostal, as pessoas doavam para ver a obra de Deus crescer, para ver novas igrejas sendo implantadas, para enviar missionários ao campo.
Agora a contribuição é para que Deus venha me abençoar, é para que Deus venha me prosperar. Eu contribuo para que em troca Deus possa me fazer vencedor nessa terra. Até a forma de contribuir mudou durante esse tempo, né? Aqui a base da igreja deixou de ser Jesus e começou a ser Mamon. Olha que coisa terrível, né? E a palavra continuou sendo diluída e adulterada. Aqui também a ênfase começou a ser nos templos, né, nas denominações, nos pastores superstars, né, aqueles homens poderosos que falavam às multidões, né, e depois saía contando dinheiro, né, das contribuições dos seus fiéis. Então aqui o joio começou a ser semeado e a palavra de Deus amplamente diluída, né? Mas seguindo o processo, né, do ano 2000 para cá, né, nos últimos 10 anos, então nós chegamos ao que eu chamo de igreja moderna. Esse movimento não tem um nome específico, eu estou dando esse nome, né, que a próxima etapa depois do movimento neopentecostal foi a igreja moderna. Foi um pessoal que saiu das igrejas neopentecostais e então começaram a abrir igrejas, né, modernas, né? E qual que é o objetivo deles? Então, eles mudaram o formato do templo, né? Pintaram a igreja de preto, e fazem muito uso da tecnologia e das redes sociais, essa igreja moderna, esse movimento de igrejas modernas, né? Então, a igreja, o templo, parece um teatro, né? Ela é acústica, ela é pinta de preto, ela tem telão, tem som, tem fumaça, né? Essa é uma das principais características, né? O uso da tecnologia, o louvor tem uma importância muito grande dentro das igrejas modernas, né? O louvor, o ministério de louvor. Então, em alguns cultos deles tem mais música do que palavra, porque também eles não têm muita coisa a dizer, né? Então, é importante colocar o louvor, né? Os pastores, os líderes desse movimento são jovens, sarados, tatuados, né? Nada contra isso, tatuagem, nem nada disso, né? Viajam uma vez por ano aqui para Disney, você sempre vai ver eles aqui na Disney, né? Com a sua família, bonitos, né? E eles parecem mais palestrantes de autoajuda e coaching do que necessariamente pastores, né? Porque a mensagem da igreja moderna é uma mensagem de autoajuda, ok? É uma mensagem sobre desenvolvimento pessoal, sobre vencendo as barreiras, sobre conquistando, sobre como conquistar, né? 5 passos para obter a vitória. Então, o tema da igreja moderna já é mais ou menos essa, né? E o pastor parece mais um coach, um motivador pessoal do que um pastor. E também, dentro da diluição, daquele processo de diluição da palavra de Deus, a mensagem então começou a ser falada da seguinte forma: não existe mais o pecado, não existe mais inferno, Jesus não vai, você não vai se perder uma vez que você esteja conosco, porque a super graça, a hiper graça já te salvou, já te curou, já fez tudo com você. Basta você vir aqui domingo no nosso show culto e você então tá tranquilo. Daí durante a semana você pode fazer o que você quiser. Jesus já te perdoou, você já está perdoado e você não precisa fazer mais nada além do que frequentar os cultos, né? Alguns trabalham com células em casa e contribuir sempre que vier, nunca se esqueça. Então, fazendo isso, você está salvo, você está seguro, não precisa fazer mais nada, né? No movimento das igrejas modernas também apareceu então aquilo que eu achava que nunca iria acontecer. Porque primeiro, para você assistir um cantor e você ter que pagar para fazer isso, bom, é um show, né, de música. Agora, nesse movimento de igrejas modernas, começou então a se pagar para ouvir a palavra de Deus. Sessões
pagas para você ouvir o pregador. E aqui também nasceram as conferências, isso, as mega conferências de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Onde ali junta-se vários pastores, bandas, e você paga ali R$100, cento e poucos reais, e você então tem direito a estar nessa conferência. Conferências estas que dá muito dinheiro e muito lucro para quem organiza. É só você ver que após o fim de uma conferência dessas grandes, né, você vê o pastor que programou essa conferência, que organizou essa conferência em Londres, em Paris, na Disney, né, porque o lucro delas é bem grande, né? Então começamos, para resumir, começamos com as igrejas históricas, né? Veio o movimento pentecostal, ok? E sobre o movimento pentecostal, eu tenho que dizer o seguinte: o movimento pentecostal começou a perder muita gente para o movimento neopentecostal, né? Palavra de prosperidade, de bênção, começou a perder muita gente. E aí o movimento pentecostal já não era aquele de antes, aquele forte de antes. Sabe o que eles fizeram então? Eles falaram assim: vamos trazer para nós essa mensagem de prosperidade, de vitória. Nós já temos o Espírito Santo, nós já temos os dons, então vamos trazer essa mensagem aqui para dentro. E parte do movimento pentecostal fez isso, e ao fazer isso, contaminou também a palavra. Tanto é que hoje não há muita diferença entre movimento pentecostal, neopentecostal e igrejas modernas. Praticamente eles viraram uma coisa só. Históricos, pentecostais, neopentecostais e igrejas modernas. E a palavra veio sendo diluída. Qual o resultado disso? A geração de cristãos mais fracas de todos os tempos. Ok? Por quê? Vou te dar os motivos agora. Primeiro, morte das disciplinas espirituais. O que faz um cristão ser forte é a prática contínua das disciplinas espirituais. Pastor Marlon, quais são elas? Oração, meditação na palavra e jejum. Esse trio faz com que um cristão seja forte e imbatível. Do movimento neopentecostal para cá, isso foi extinguido. Você não precisa mais fazer isso. Basta vir à minha reunião, ao nosso culto, e aqui você vai receber isso. Só que a Bíblia não fala assim. Se você quer ser forte, você precisa meditar na palavra de Deus. Se você for conversar com um cristão dos dias de hoje, que se converteu há 5, 6, 7, 8 anos atrás, e você chacoalhar ele, não sai um versículo, não sai uma palavra. Porque meditar na Bíblia, não tenho tempo. Eu não consigo parar e meditar na palavra de Deus. Mas nas redes sociais, eles estão o tempo todo. Se você for falar com um cristão dos últimos tempos aqui, que se converteram, vamos orar? Orar? Vamos. 5 minutos de joelho ele já levanta. Já levanta, começa a mexer no celular, dá sono, não sabe, não foi ensinado a orar, não foi ensinado a meditar na palavra. Vamos fazer um jejum? Legal, eu faço das 9 às 10 da manhã. Mas 1 hora só? Porque eu não consigo mais. Então o resultado da diluição da palavra foi a morte das disciplinas espirituais. O pessoal hoje não sabe meditar na palavra, não sabe orar, não sabe jejuar, não sabe fazer nada disso, né? Outro problema que nós temos, a geração com maiores problemas de emoções, de alma de todos os tempos é a nossa, né? Transtornos emocionais. A gente vê o pessoal hoje servindo a Cristo com depressão. A gente vê o pessoal hoje se suicidando dentro das igrejas, pastores se suicidando. Tal a agonia da alma, tal a angústia do espírito, da alma, né? Então a gente tem a geração com maiores transtornos emocionais cristãs de todos os tempos, né? E por fim, queridos, a obra missionária foi esquecida. Hoje a meta é abrir templos, é expandir a denominação e não ganhar almas e fazer a expansão do reino de Deus, né? Antigamente as pessoas queriam ser missionários, as pessoas queriam ser um evangelista, queriam, né, ir aos campos, morrer por amor a Cristo. Hoje eu quero ter uma igreja grande e 500k no Instagram. Houve
uma mudança em relação a isso, né? E qual foi o resultado disso? A África, o continente da África, por exemplo, recebeu 90% dos missionários de todo o mundo. Tá? E qual foi o resultado? 50% da África hoje é muçulmana. Nós temos falhado. Nós temos falhado como cristãos. E nós precisamos melhorar isso de uma forma rápida. Aqui vem então a minha segunda ressalva, ok? Pastor Marlon, mas existe gente boa nesses movimentos? Sim, existem, claro que existe. Sempre tem aquele pessoal que continua amando a Jesus, né? Mas Pastor Marlon, tem pessoas de Deus nesses movimentos? Tem pessoas de Deus, claro que tem. Pastor Marlon, tem pessoas fortes? Você está falando aí de uma geração de cristãos fracos, mas tem gente forte tem gente forte nesse movimento. Claro, toda regra tem a sua exceção. Eu não estou generalizando, ok? Mas é a minoria. Esse é o nosso problema. Existe uma minoria de cristãos fortes hoje para uma grande maioria de cristãos fracos, por causa da diluição da palavra, do engano, do joio que foi semeado junto com o trigo, ok? E existe um pessoal muito bom hoje na igreja moderna, na neopentecostal, na pentecostal, nas históricas, tem de líderes a membros de igreja, mas é a minoria. A nossa luta, a minha luta, a luta desse canal é fazer com que a gente venha ficar forte, crescer espiritualmente. Por quê? Porque no momento em que a gente mais precisa ser forte, é que nós estamos fracos, que é o momento de agora. Que é quando o dilúvio que está chegando, nós estamos no princípio do princípio das dores. O negócio vai ficar feio. E é esse o momento que nós temos que estar fortes. Então, quando a gente olha para a igreja, a gente vê essa igreja, infelizmente, não tão forte assim, né? A gente vê o pessoal perdido, com medo, sem saber o que fazer. Veio a pandemia agora, a gente vê o pessoal perdido, com medo, sem ter o que fazer, sem saber aonde ir, né? Então, os dias são maus, né? Estamos no princípio das dores, precisamos ficar fortes, né? Infelizmente, como Lutero certa vez falou, né, fazendo uma menção àquele episódio de Pedro, né, no templo com aquele paralítico, né? Lutero disse: não podemos mais dizer não temos ouro e nem prata, porque agora a igreja é rica, mas também não podemos mais dizer em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda, porque a igreja perdeu o poder. Isso é muito triste. Mas o que eu quero para encerrar deixar para vocês, pessoal? Diga ao fraco, sou forte. Esse é o tempo de nós nos levantarmos como filhos de Deus, independente de denominação, de placa de igreja, mas como filhos de Deus, e começarmos a ajudar uns aos outros a nos levantar, ok? E o primeiro altar que precisa ser restaurado na minha vida e na sua vida é o altar das disciplinas espirituais. Oração, meditação na palavra, jejum. O jejum não muda Deus, o jejum muda eu, muda você. O jejum nos ajuda a sermos mais santos, o jejum nos ajuda a termos mais amor por Deus. A oração é o fogo que acende a lenha do altar. Quanto mais tempo a gente passa em oração, buscando a presença de Deus, mais forte a gente vai ficando. A palavra de Deus é luz, luz para o nosso caminho. Davi dizia: luz para o meu caminho é a sua palavra. Você quer saber o que você precisa fazer daqui para frente, como enfrentar aquilo que está por vir? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Outra coisa que precisa acontecer daqui para frente, e essa pandemia veio realmente fazer isso. Hoje, infelizmente, a Igreja de Jesus tem 3 colunas. Precisa ter só uma, mas hoje tem 3. Hoje tem o humanismo, hoje tem Mamon e hoje tem Jesus. É uma mistura, é um sincretismo, né? Então quem sustenta a igreja hoje é o humanismo, né? Pessoas super pastores, líderes, bandas, né, super crentes, né,
Mamon, que é o dinheiro, né? O dinheiro hoje, em algumas denominações, é quem sustenta, né? E tem Jesus, porque precisa ter Jesus, né? Senão o povo não vem. Mas essa pandemia começou a mudar algumas coisas, né? E daqui para frente isso vai acontecer. Jesus vai tirar o humanismo, Jesus vai tirar Mamon e vai ficar na igreja somente Ele. E aí eu pergunto, será que a igreja está preparada para ir à igreja e só ter Jesus lá? Uau, que coisa, hein? Eu fico feliz de ver que Deus está começando a restaurar a sua noiva e nos levarmos àquilo que éramos antes. Nada mais, nada menos do que o evangelho puro e o evangelho simples, o evangelho de consagração, o evangelho de oração, de disciplinas espirituais que geravam cristãos sobrenaturais e fortes. Que possamos entender essas verdades, que possamos ser tocados de uma forma poderosa por Deus em nossos corações. É tempo de se fortificar. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a palavra de Deus, é tempo de se consagrar a Deus, para que possamos vencer tudo aquilo que está por vir. Diga ao fraco, sou forte, e ajudemo-nos uns aos outros a nos levantar, para que possamos então naquele dia estar de cabeça erguida diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que juntos possamos cantar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te continue trazendo essa motivação, essa alegria de buscar Ele de todo o teu coração, em nome de Jesus. Amém.